Um dos maiores veleiros construído pela engenharia marítima foi o veleiro HMS Invincible. Ele foi construído em 1700. Mas na manhã do dia 19 de fevereiro de 1758, aquele grande veleiro teve um grave problema. Ele tinha 60 metros de comprimento por 15 metros de largura. Era enorme. Imagina isso construído no ano de 1700. Era um grande monumento da engenharia marítima para aquele tempo. Mas, como disse, numa manhã de fevereiro de 1758, os marinheiros tiveram dificuldade para levantar a sua âncora. Quando eles estavam conseguindo erguê-la, ela se soltou abruptamente. Ela bateu no fundo do mar e, quando voltou, ela se apegou ao leme do veleiro. Resultado, os marinheiros perderam seu controle e a embarcação foi conduzida em meio às ondas do mar, ficou à deriva, quase machucou alguém e, em meio àquele desespero, sem o leme para controlar a direção da embarcação, ela foi singrando até encalhar na praia. Ali foi o fim do grande Invincible, o HMS, em 1758. O apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, escreveu na sua epístola, no capítulo 3, versículo 4 e 5, uma escritura muito interessante. Ele diz: vede também as naus, ou seja, as embarcações, os navios, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daqueles que a governam. Veja que o apóstolo Tiago compara a nossa língua a um leme de uma grande embarcação. Se você observar, principalmente nas embarcações mais antigas, você vai ver que a proporção entre o tamanho de um barco e o seu leme, que é aquela partezinha lá de baixo que conduz a embarcação para a direita, para a esquerda, ou até faz ela virar-se totalmente e fazer meia volta, é muito pequena em relação ao todo da embarcação. E o apóstolo Tiago compara esse leme à nossa língua. Se você observar o tamanho do nosso corpo, você vai ver que a língua é um pequeno órgão. Obviamente, a língua é um órgão material que age em função de um dom que Deus deu ao ser humano, que é o exercício da linguagem, que é coordenada, obviamente, pelo cérebro, pela nossa mente, pela nossa cabeça, mas o uso da linguagem é como o leme de uma embarcação. A nossa linguagem, ela conduz para onde nós vamos, como nós agimos no meio onde nós estamos inseridos. O uso da linguagem é um dom que Deus nos deu. Agora, o uso da linguagem, tanto ele pode ser para ministrar vida, como ele pode ser para produzir a morte. Tanto ele pode produzir reconciliação, como ele pode produzir desunião. Tanto ele pode produzir fé, otimismo, esperança, como ele pode produzir incredulidade, descrença e desesperança. O que vai definir é as motivações que nos levam a falar. A motivação
o que nos leva a usar a linguagem. E eu pergunto a você, como está o exercício da sua linguagem? Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi demitida do seu emprego porque ele falava muitos palavrões e ele ofendia as pessoas que estavam ao seu lado com o exercício da sua linguagem. Quantas famílias estão destruídas por causa de uma palavra áspera de um pai, de um filho, de uma esposa, de uma mãe que falou impensadamente, que falou o que veio à mente, ou que falou aquilo que estava no seu coração: ódio, amargura, ressentimento. Por outro lado, nós observamos que há pessoas que chegam num ambiente hostil e pelo exercício da linguagem, ou seja, o que eles falam, muda aquela hostilidade em cordialidade. Quantas pessoas que chegam num ambiente de desesperança, de incredulidade, e as suas palavras produzem naqueles que lá estão um senso de fé, um senso de esperança. Quantas pessoas chegam num ambiente onde há um embate de opiniões e aquele embate de opiniões pode lhe transformar numa intriga, aquela intriga pode se transformar numa grande briga, uma grande celeuma, uma grande dissensão, uma grande separação, mas de repente aparece uma pessoa com o exercício da linguagem, ele consegue, ou ela consegue, reverter toda aquela situação. Por quê? Porque dentro do seu coração havia amor. E aquilo que ele falou é algo que ele vive, é algo que está dentro de si. E ele usa a linguagem para abençoar as pessoas. A nossa língua, o uso da nossa linguagem define as direções da nossa vida. Ou você usa a linguagem e se encaminha para a vitória, para a vida, para a paz, para a alegria, ou você usa a linguagem e se encaminha para a derrota, para a destruição, para a incredulidade, para o ceticismo, para a esperança. Qual é a sua atitude diante disso? Você já reparou que é muito difícil usar a linguagem para reverter situações negativas, como eu acabei de explicar? Por quê? Porque a nossa natureza humana é propensa para a derrota, para o negativismo. Nós não concordamos com Jacques Rousseau, que diz que o homem é bom. A Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que o homem, de fato, ele nasceu mal, porque nós herdamos a nossa natureza pecaminosa de Adão. E quando nós falamos, essa natureza, por vezes, aparece. Eu só vou falar a palavra de Deus, a esperança, o amor e a fé, se a minha vida estiver transformada pelo poder de Deus. Se eu não tiver o Espírito de Deus agindo na minha vida e a palavra de Deus atuando em mim, as minhas palavras não serão palavras boas. Para isso, para que a sua linguagem seja uma linguagem abençoadora e não amaldiçoadora, você deve entregar a sua vida a Cristo Jesus. E aí a sua linguagem será a linguagem de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.